Queria trazer para você um versículo que fala algo que eu amo, que é Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Hoje em dia é muito fácil a gente se frustrar com as pessoas, né? Se frustrar com a reação delas diante daquilo que nós entregamos. É muito fácil a gente sentir uma frustração muito grande quando nós fazemos algo muito grandioso ao nosso ver e a pessoa que está recebendo não vê valor naquilo. E não só isso, quando depois de muito tempo de entrega, de trabalho, de dedicação, a gente recebe um obrigado que talvez não faça tanto sentido pra gente. E a gente pensa, nossa, eu fiz tudo. Eu dei minha alma, eu fiz o meu melhor possível e essa pessoa não reconheceu. Ela me deu um obrigado qualquer, como se eu tivesse me dedicado pouco. Ou então, às vezes, ela nem agradeceu. O meu time fala muito isso comigo. Fala assim, Ui, o que eu gosto é que você agradece muito. Porque às vezes a gente pontua muito as falhas. E às vezes a gente nem pontua as falhas na intenção de só ver as falhas. Às vezes a gente pontua as falhas porque é o que precisa melhorar. E o que tá bom já tá bom. Mas eu pensei muito sobre isso e eu falei, gente, eu preciso criar uma cultura de agradecer as pessoas. Mas ainda assim, gente, não vai bastar. Em muitos momentos a gente vai entregar tudo de nós e aquela pessoa não vai perceber o valor disso. Às vezes a gente faz algo muito impossível porque a gente está num dia muito difícil, mas o outro nem sabe que o nosso dia foi difícil. Então, quando esse versículo fala que tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, você se desapega dessa aprovação do outro, que para muitas pessoas e para o nosso ego é muito importante. Quando a gente entende que nós estamos fazendo para Deus, a gente entende que a nossa recompensa ela é espiritual, ela é uma recompensa que vem de um Deus que vê todas as coisas. Não tem nada que está oculto aos olhos de Deus, não tem nada que passa despercebido aos olhos de Deus. Isso é uma grande bênção. Por que, Yara, que isso é uma grande bênção? Porque essa recompensa ela será certa. Essa recompensa ela será justa. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe se você realmente está fazendo tudo de você, se você está fazendo o seu melhor. E aí eu coloquei aqui no primeiro tópico que excelência, ela não depende de quem tá vendo. É o seu padrão de agir. Você concorda comigo? Se o seu padrão de agir é sempre dar o seu melhor, não importa para quem você tá fazendo, como que você tá fazendo, que dia que você tá fazendo, que situação que você tá fazendo. Porque eu também já vi muitas pessoas que se eu fizer para fulano, eu faço incrível. Se eu fizer para ciclano, eu faço mais ou menos. Se eu fizer para alguém que eu quero impressionar, eu dou 100% de mim. Se eu fizer para alguém que não é irrelevante, é uma pessoa qualquer e não pode me oferecer nada de bom, eu faço de qualquer forma. Então, em muitos momentos, a gente se coloca num lugar ali que a gente acaba se perdendo, sabe? Porque a excelência, ela não é para quem tá olhando. A excelência é um padrão comportamental e são poucas as pessoas hoje no mundo que têm esse padrão. Inclusive, são muitas pessoas que têm um padrão mediano de agir. Ela não tá habituada a entregar tudo de si. E, obviamente, isso te coloca em um lugar de não despertar o seu melhor potencial. Porque você não treina a sua mentalidade para excelência. Você não treina a sua mentalidade para atingir o seu potencial máximo do seu objetivo. Uma outra coisa muito especial é que a motivação certa ela vai mudar a experiência. Então, se eu fizer algo como uma rotina qualquer do meu dia, eu faço de uma forma. Mas se eu fizer algo como a definição do meu futuro e da minha carreira, vocês entendem que eu faço de uma forma diferente? Eu penso, olha, isso aqui que eu tô fazendo não é um simples relatório, isso aqui que eu tô fazendo é um demonstrativo do meu trabalho para a construção de uma carreira bem-sucedida, em que a minha liderança vai analisar isso e isso pode ser uma mudança de chave para mim. Porque eu tô atenta aos menores detalhes quando eu tô observando uma pessoa, quando eu tô contratando uma pessoa, quando eu tô conversando, né, com uma pessoa que fala comigo que precisa de ajuda, que precisa de um suporte, que quer começar uma empresa. Tudo isso muda muito quando a gente percebe a intenção daquela pessoa. Às vezes a pessoa tem a intenção apenas de chegar e fazer algo medíocre. E aí a gente tá falando de algo mediano, mas às vezes aquela pessoa ela demonstra ter uma intenção de alcançar um próximo nível. Ela demonstra ter ambição de evoluir a ponto de nos constranger com o que ela tá entregando. E aí é impossível ela passar despercebida. E nesse contexto do versículo de Colossenses, quando você faz para Deus, o peso diminui. Por quê? Porque eu tô fazendo para Deus. Eu tenho uma recompensa nos céus. E isso enche muito meu coração, porque eu falo assim, tem dia que eu tô tão cansada, eu falo, nossa senhora, minha única vontade era deitar aqui na minha cama e ficar aqui o dia inteiro. Mas eu penso assim, não, eu tô fazendo pra Deus.
Eu não tô fazendo para os meus clientes, eu não tô fazendo para as minhas colaboradoras, eu não tô fazendo para um familiar, eu tô fazendo para Deus. Então eu preciso me dedicar, eu preciso entregar o meu melhor. Isso às vezes, gente, me coloca no lugar de uma cobrança exagerada. E, e eu tenho entendido, assim, Deus, que eu não preciso me cobrar nesse ponto, sabe? Antes eu ficava assim, gente, mas eu não tô dando conta de encontrar minhas amigas, gente, mas eu não tô dando conta disso. E eu sinto que Deus tem me pedido um momento maior de dedicação e de introspecção. Então, quando eu entendo que eu tô fazendo pra Deus, eu falo, não vou me sentir culpada, né? Deus tá cuidando disso. Deus tá sendo justo diante dessa situação. Quando eu abro mão de algo, eu não tô preocupada se as pessoas vão achar que eu estou abrindo mão porque eu não dei conta. Não. Eu tô fazendo isso porque eu tô fazendo pra Deus. Então eu coloquei aqui, a mesma tarefa que era pesada antes se torna leve quando você entende que tá servindo ao Senhor e não tentando agradar as pessoas. Então, gente, nós precisamos reconhecer a paternidade de Deus. Nós somos filhas de Deus. E a partir do momento que nós queremos que a nossa vida está no controle perfeito dele, nós não nos abatemos diante das dificuldades e nós não nos sentimos incapazes quando nós não estamos entregando o nosso melhor. Porque dentro do nosso coração, Deus sabe o que nós estamos entregando. E aí foi o que eu falei. Às vezes a gente dá 100% dos 30 que nós temos naquele dia. Sabe aquele dia que as coisas não estão boas, que você acordou chateada, que o seu coração está entristecido, que você não tá tão motivado, mas você pensa assim, não, hoje tudo que eu tenho eu vou entregar. E às vezes, o tudo que você tem não é tudo. Às vezes o tudo que você tem é metade. E isso que importa para Deus. Essa é a sua excelência daquele dia. Então, outra coisa que eu coloquei, que Deus é o recompensador fiel. As pessoas não são, gente, infelizmente, a grande maioria das pessoas, elas não sabem recompensar as outras. Inclusive, nós temos um senso de merecimento tão grande que a gente fala assim, não, eu mereço isso, mas essa pessoa não, né? E a gente começa a ver um ciclo de comparação, mas Jesus e Deus, né, ele é um recompensador fiel. Ele tá atento aos menores detalhes e ele não falha. E além disso, ele é dono de todas as coisas. Então, ele pode nos entregar tudo, absolutamente tudo como recompensa, se for da vontade dele e se nós estivermos caminhando um caminho de excelência. Então eu coloquei aqui, olha para vocês verem essa frase, nem tudo é reconhecido agora, mas nada é ignorado por Deus. Então não existe nada que você esteja fazendo agora que passará despercebido aos olhos de Deus. Vocês têm noção tanto que isso é poderoso para quem entrega o melhor? Da mesma forma, tanto que isso é prejudicial para quem faz as coisas de qualquer jeito. Então, assim, não necessariamente será reconhecida agora, mas nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. Existe uma herança para quem permanece fiel ao princípio de fazer tudo com excelência, como para com Deus e não como para pessoas. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, quando a gente faz para Deus, o ordinário, o comum, o cotidiano se torna extraordinário. E a gente começa a sentir Deus nos detalhes. Se nós estamos fazendo algo pensando em Jesus, vocês concordam comigo que ele recebe isso? É a mesma coisa de eu fazer algo para qualquer pessoa no mundo e eu fazer algo entregando para alguém específico. Essa pessoa, ela vai observar isso, ela vai esperar isso. Então, o que eu peço a Deus nessa manhã é que vocês tenham a condição de fazer tudo como para Ele, porque isso vai desenvolver em vocês um caráter de excelência. E não só isso, isso vai preparar vocês para alcançarem novos níveis, porque pessoas que se desenvolvem no potencial máximo, elas alcançam novos níveis, elas chegam em novos lugares, elas amadurecem de uma forma diferente, elas se desafiam de uma forma diferente. O caráter dessa pessoa, ele é forjado, ele é amadurecido, ele é treinado. E isso faz com que você atinja uma versão incrível. Tem gente que fala comigo assim, ui, mas como que você dá conta de tanta coisa? Não, eu no seu lugar não dava conta de jeito nenhum. Meu Deus do céu, eu já teria explodido, eu ficaria louco. Porque eu falo, gente, eu, graças a Deus, aprendi com Jesus a desenvolver um caráter de excelência. Graças a Deus, eu aprendi com Jesus a atingir o meu melhor potencial. E nos últimos 2 anos, assim, eu aprendi, assim, de uma forma muito leve a entender que quando eu faço para Jesus, eu não tenho que ficar suprindo expectativa das pessoas o tempo todo. Então isso traz paz pro meu coração, independente de estar buscando atingir meu potencial máximo. Então é como se eu corresse, mas eu não ficasse exausta, porque a corrida que eu tô correndo tem a força sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Te desejo um excelente dia, que você faça hoje o excelente para o Senhor.